vocês sobre microsísmica e geofísica terrestre aplicada a barragens de mineração. Então, o meu objetivo aqui é embasar teoricamente todos vocês com o conhecimento que a gente tem e abrir para discussão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, pode falar, tá? Uma discussão. Então, o que eu quero apresentar para vocês, eu vou fazer para vocês uma apresentação da Tetra e minha, né? E dar uma introdução, por que a gente faz esse trabalho, falar um pouco de geofísica, dar uma introdução na sismologia, falar da microsísmica em si e das duas abordagens que a gente trabalha, que a microsísmica é um arranjo, mas porém nós trabalhamos com duas abordagens distintas. Então eu quero mostrar ela para vocês. E no final, considerações, que é padrão. Então, na apresentação, eu trabalho na Tetra Tech. A Tetra Tech é uma empresa de consultoria. A Tetra atua em mais de 120 países e tem mais de 450 escritórios espalhados pelo mundo. São mais de 20 mil colaboradores, então é um corpo técnico muito extenso. E nós estamos espalhados pelo mundo, então o melhor da Tetra é que sempre tem alguém que sabe muito do que você está procurando. Então, a gente tem muita integração entre todos os escritórios. São muitos, mas é muita comunicação. Então, essa é a melhor parte da Tetra. A Tetra aqui no Brasil, ela tem 8 áreas. A gente tem a engenharia, a parte de análises ambientais e socioterritoriais, a parte de investigação e remediação ambiental, a parte de geotecnologias, a parte de MOG, né, meteorologia e oceanografia, óleo e gás e engenharia costeira, a parte de auditoria e gestão ambiental e a parte de geotecnia. Eu separei os 3 principais aqui para a nossa abordagem aqui, porque é sobre o que a gente vai falar, que é a engenharia, que ela executa projetos de processamento metalúrgico, recursos hídricos, estudos de viabilidade, faz projeto conceitual, básico e detalhado, faz apoio técnico à obra, atua na área de suprimentos, faz gerenciamento de implementação de projetos de engenharia e EPCM. E a geotecnia, que é uma parte que tem muita tradição dentro da Tetra Tech. A gente trabalha com geotecnia de mina, estabilidade de taludes, trabalha com barragens de rejeito e pilha de estéreo, trabalho na parte de segurança de barragens, fechamento de mina, gerenciamento de risco geotécnico, a parte de geotecnia aplicada à espeleologia. A gente trabalha muito com a inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento, e a gente também trabalha com a parte de treinamento especializado. E a parte de geotecnologia, que é uma parte da Tetra que tem uma expertise muito, muito grande em GIS, o corpo técnico é enorme. A gente a gente desenvolve soluções sob medida para cada cliente. A gente faz análise de gestão de dados espaciais, mapeamento e planejamento territorial. A gente fornece ferramentas para coleta de dados, gerenciamento dos dados. A gente faz modelagem em 3D. E a gente também tem a parte de geofísica, que é a parte de monitoramento microsísmico e geofísica aplicada, onde eu atuo. E essa sou eu. Eu sou geóloga da Tetra e eu sou integrante do Centro de Pesquisa em Geofísica Aplicada. Eu sou graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu orientador está aqui, o professor Marco Antônio Braga. Eu atuo com geofísica aplicada. Eu atuo há cerca de 3 anos, ou mais, né, com métodos geoelétricos para investigação de estruturas geotécnicas. E há cerca de 2 anos eu venho trabalhando com microsísmica. E agora eu estou trabalhando e estudando para a gente desenvolver a aplicação de data science para aprimorar o processamento de geofísica. Então, é isso que eu faço. E vamos lá, né? Por que microsísmica? Por que a gente está trabalhando com microsísmica? Por que a gente está usando essa tecnologia? Né? A gente sabe, lá no quadrilátero ferrífero, onde a gente atua mais, né? Onde tem muita mineração, que a exploração de ferro, a produção de rejeito é inerente a essa exploração. Então, é muito rejeito. E esse rejeito precisa ser armazenado de uma forma correta e eficiente. E a gente costuma armazenar com barragens de mineração. Só que essas barragens, elas são extremamente complexas. E uma grande questão é que são estruturas muito antigas. E às vezes elas passam de uma mineradora para outra. E a que adquiriu a estrutura não tem conhecimento de como ela foi feita. E elas podem ser construídas com o próprio rejeito. E a gente tem um conhecimento de que essas estruturas têm um índice de falha 100 vezes mais elevado que barragens de concreto. Então é um número muito, muito elevado. E a gente tem um histórico agora, recente. Em 2015, a gente teve a ruptura de fundão. E um fato importante dessa ruptura é que foram identificados, foram sentidos
uma sequência de 5 sismos de pequena magnitude anterior ao rompimento. Então, com isso, o corpo técnico da Tetra pensou, olha, como é que eu monitoro isso? Como é que eu asseguro a integridade da minha barragem? Se acontecer de novo um sismo, se isso for um gatilho, se for um gatilho para o rompimento, o que a gente faz? Então, com isso, a Tetra Tech procurou a melhor tecnologia para monitorar esse tipo de atividade sísmica. E esse ano, a gente teve o rompimento da barragem 1, lá na mina do Córrego do Feijão. A gente não teve identificação de sismo, mas a gente viu o nível do dano que um rompimento pode causar. Então, a gente precisa realmente monitorar essas estruturas. E as estruturas têm vários mecanismos de falha conhecidos. Esses são os principais. A gente tem estabilização, liquefação, piping e galgamento. Então, a gente precisa monitorar essas estruturas. Então, a gente precisa fornecer um programa de monitoramento eficaz e eficiente que assegure a integridade física e a segurança operacional dessa estrutura. A gente tem nessas estruturas geotécnicas monitoramento, elas são monitoradas. A gente tem instrumentação convencional, como indicador de nível d'água, pesômetro. Eles são eficientes, porém é pontual. Um pesômetro te fala qual a pressão onde ele está instalado. Um indicador de nível d'água te fala o nível d'água onde ele está instalado. Então, com isso, nós propomos uma metodologia complementar. É complementar. E com isso a gente tem a geofísica e a microsísmica. A geofísica terrestre ela faz imagens de subsuperfície, 2D. Então a gente sai da pontualidade. Enquanto a microsísmica ela faz um monitoramento contínuo do barramento. Então, a geofísica, que faz investigação em 2D. A geofísica, ela faz meio que o caminho contrário do geólogo de campo, né? O geólogo vai lá, pega o material e depois estuda o parâmetro físico, né? A gente vai no caminho contrário, a gente pega o parâmetro físico para ver o que tem lá embaixo, né? Porque a gente não tem como chegar lá embaixo na barragem. Então a gente faz o caminho contrário. Através dos métodos geofísicos, nós procuramos contrastes físicos dentro da estrutura, através de parâmetros. E com a resposta, com contraste, a gente identifica qual é o material que está lá embaixo. Então a gente tem diversos parâmetros, como resistividade, impedância acústica, suscetibilidade magnética e densidade. A gente tem um método para cada parâmetro. Então é muito importante quando você quer fazer uma investigação, porque esses são métodos investigativos. Você faz uma aquisição geofísica, no momento que você fez a aquisição, você vai saber como a sua estrutura está. É no momento da aquisição. Então é uma investigação no momento. Então é muito importante você escolher bem o método. Você fala, eu quero encontrar água. Então o que é o método que eu vou utilizar? Eletroresistividade, porque a água é condutiva. Vai ter contraste entre a água e o resto do meu material. Vai ter contraste, então vou usar eletroresistividade. Então é muito importante você escolher o método correto para fazer a sua investigação. Eu queria, antes de entrar na microsísmica, dar um exemplo de aplicação da geofísica para vocês. O meu escopo maior vai ser a microsísmica, também quero dar mais embasamento, porque a geofísica está mais estabelecida, né? Geofísica aplicada, então deixa eu falar mais de microsísmica. Mas antes eu queria mostrar um estudo de caso para vocês. É de uma integrante, é a TCC, trabalho de conclusão de curso, uma integrante da CPGA, que é a Lorena Oliveira, e hoje ela é geóloga da Tetra Tech também. Eu queria mostrar para vocês. Ela utilizou o método de eletroresistividade. O que ela queria fazer? Ela queria mostrar que a geofísica ela pode ser uma metodologia complementar ao monitoramento que estava sendo feito naquela estrutura. O objetivo não é substituir, é fornecer mais ferramentas. Então, o objetivo maior foi encontrar água. Como é a água, o contraste de condutividade e resistividade ali, ela utilizou esse método de eletroresistividade. O mais interessante dessa estrutura que ela monitorou é uma estrutura que teve 9 alteamentos. Se vocês sabem, a gente tem 3 métodos de construção de barragens, né? A montante, a jusante e linha de centro. Essa estrutura, ao longo dos seus alteamentos, ela teve vários métodos. Ela começou a jusante, fez linha de centro, jusante, montante, jusante. É uma estrutura extremamente complexa. Aqui, acabou de altear de novo. Mas o mais interessante, é muito bom que nesse caso aqui, a gente sabe, né? Os métodos de construção. Tem casos que a gente não sabe. Tem caso que não tem documentação, não foi documentado como a estrutura foi feita. E aí? Como é que faz? Como é que eu vou saber como é que ela foi feita? A gente precisa saber. Então, essas são metodologias que vão fornecer isso. Então, o que ela fez? Ela fez uma avaliação de toda a instrumentação que ela tinha disponível na estrutura dela.
ela escolheu 3 indicadores de nível d'água para cruzar os dados. Então ela pegou esses 3 indicadores de nível d'água que estavam distribuídos ao longo da estrutura. Obviamente, a instrumentação convencional ela é pontual. Posteriormente, ela propôs umas linhas de aquisição de geofísica. Comumente, a gente avalia, quando a gente vai propor uma linha de aquisição, colocar sempre uma linha em cada berma, e dependendo da metodologia, a gente estende até as ombreiras. Tem método, por exemplo, que é o GPR, que é um carrinho, então você tem que avaliar se você consegue subir ou não. Nesse caso aqui, são eletrodos fincados. Então, a gente consegue estender mais. Se qualquer coisa, você contribui. Então, ela propôs as linhas de aquisição. Essa é a aquisição de geofísica. Olha aqui, é um eletrodo, é praticamente não invasivo na estrutura. São eletrodos, é uma linha de eletrodos. Nesse caso aqui, é o método, ela fez um arranjo de polo, com caminhamento elétrico. Ele funciona da seguinte forma. Eu tenho 2 eletrodos que vão injetar uma corrente elétrica na subsuperfície. E 2 eletrodos de receptores. Esses receptores vão medir a diferença de potencial onde está tendo um fluxo de corrente. Então, ele vai medir a diferença de potencial nesse ponto. Depois eu vou caminhando com o meu arranjo. Caminhando com o meu arranjo, eu vou pegando e fazendo aquisição, fazendo investigação. Então, a investigação dessa forma, são os eletrodos aqui fincados, é feito caminhamento com eles e a aquisição é feita. E essa aqui é a resultante da investigação. A gente consegue dividir o dado em zonas de baixa resistividade, ou seja, alta condutividade. Ela queria procurar água, então essa é a zona de interesse. Zonas de resistividade intermediária e zonas de alta resistividade, ou seja, baixa condutividade. Então, de cara, a gente vê o contraste entre 2 grupos. Você tem um grupo com uma zona bem mais resistiva e você tem um grupo com uma zona um pouco resistiva, altamente condutiva. Então, essa área aqui, como ela pegou o indicador de nível d'água, esse ponto aqui foi um ponto de mais interesse. Ela queria ver água, ela queria cruzar os dados. Então, ela pegou os dados da instrumentação convencional, do indicador de nível d'água, e cruzou com a geofísica, que é uma seção em subsuperfície. E os dados, eles batiam. E um ponto muito importante disso daqui é que quando você faz uma investigação geofísica, você quer fazer um cruzamento de dados, é importante você ter o dado no momento da sua aquisição. Não adianta nada fazer uma aquisição geofísica e querer comparar com um dado de piezometria, um indicador de nível d'água, um dado de um mês depois. Não é o mesmo cenário. Então é importante para cruzar os dados você ter o dado no momento da aquisição. Então ela cruzou os dados. Os resultados foram muito bons. Mas o ganho maior da geofísica é poder interpolar esse dado, porque você tem várias seções ao longo da sua estrutura. Vocês viram as linhas que ela propôs? Então tem várias seções. Então você começa a trazer para o campo tridimensional. Então você consegue trazer para o campo tridimensional e você começa a delimitar suas áreas de interesse. A gente vê a zona de alta resistividade, que não é de interesse dela, a zona de resistividade intermediária e posteriormente a gente vai ver a zona condutiva, que é a zona de água. Então com isso você consegue fazer um 3D e começar a delimitar. Está tendo conectividade? Essa água está vindo do meu reservatório para jusante? Está vindo do meu extravasor? A gente consegue ver em 3D. Óbvio. Exatamente. Está vendo o tapete drenante? Deveria estar drenando, mas não está drenando? Esse é o método que vai te mostrar onde tem água. Se você quiser saber onde tem fluxo, tem outros métodos que podem te indicar. É muito importante você utilizar mais de um método. Esse método vai me indicar onde tem água. Eu quero saber mais coisas, tem outras metodologias que podem me fornecer esse dado. E, obviamente, o mais interessante é que ele não é invasivo. E agora a sismologia. Antes da gente falar de microsísmica em si, eu queria dar um embasamento de sismologia bem básico. Acho que todo mundo deve ter um conhecimento de sismologia. Mas eu queria falar um pouco. O que é sismologia? É a ciência que estuda a sismicidade. A gente tem, dentro da sismologia, a gente determina a fonte sísmica e a gente determina o efeito provocado por essa fonte sísmica. A sismologia, esse estudo da sismicidade, ele é antigo, só que bem antigamente ele era vinculado, por exemplo, aos deuses, né? Os deuses estavam furiosos e chacoalhavam. Então, com isso, as pessoas ainda falavam, olha, senti um tremor que quebrou uma janela, senti isso. As pessoas conseguiam quantificar uma atividade sísmica pelo sentimento, pelo que elas viram. Então, há muito tempo, a gente tinha uma forma de quantificar um evento sísmico, pelo dano associado a ele.
A gente tem, esse aqui é um primeiro sismógrafo, é um sismógrafo chinês, que foi elaborado no ano no ano de 132, ou seja, é muito antigo. É muito antigo. Então, essa é a ciência, é uma ciência antiga, as pessoas já tinham conhecimento dessa atividade sísmica. E aí? O que é a sismicidade? A sismicidade está atrelada à atividade sísmica. E a atividade sísmica está vinculada a um território. A gente sabe que a gente tem por ano cerca de 5.000 terremotos. Desses, 100 são fortes ao ponto de provocar danos. E um é capaz de arrasar cidades inteiras. Essas fontes sísmicas, essa atividade sísmica ela vem de fontes sísmicas. Essas fontes, ela é vinculada a uma liberação de energia súbita. É uma deformação inelástica, uma deformação que ela não volta ao estado inicial. Então você tem falhas. Mas além de falhas, a gente pode ter no contexto onde a gente trabalha de mineração, detonação. Abatimento de teto de caverna. Tudo isso é uma deformação inelástica, não volta ao estado inicial. Tudo isso gera onda sísmica. Tudo isso é uma fonte sísmica. E essas fontes, elas geram ondas, e essas ondas são captadas por sensores. A gente tem um sismógrafo, que mede deslocamento, o geofone, que mede velocidade, e o acelerômetro, que mede aceleração. Esses sensores eles geram sismogramas. Esses sismogramas são ground motion no tempo. Pelo sensor que você tem ou pelo processamento que você fez, pode ser deslocamento no tempo, velocidade no tempo e aceleração no tempo. Perfeito, mas qual é o contexto sísmico do Brasil? Beleza, sismicidade. No Chile tem muito, Japão, nossa senhora, tem muito mesmo, né? Mas e o Brasil? É senso comum que no Brasil não tem terremoto, né? Não tem nada disso. A gente sabe que o maior tremor que ocorreu no Brasil foi no dia 31 de janeiro de 1955, no Mato Grosso, e teve magnitude de 6,2. Uma magnitude de 5 já é capaz de gerar um dano enorme, ainda mais para uma estrutura geotécnica. Ainda mais para uma estrutura geotécnica que é antiga, que a gente não tem conhecimento de como está. E aí? Se tiver um sismo dessa magnitude, o que acontece com a minha estrutura? Qual é o dano associado? Então, com esse pensamento, foram necessários começar ao início de estudos, né? O primeiro estudo realizado para saber realmente qual era a ameaça sísmica no Brasil foi esse daqui. Ele utilizou um calendário sísmico internacional. E o que ele me mostra? Ele me indica as acelerações máximas horizontais em fração de G. Então eu tenho aqui 0,01 G, aceleração da gravidade. Então, e qual é a resultante dele? O que ele me mostra aqui? Ele me fala que se um evento acontecer nesse pontinho aqui, ó, nesse pontinho que está aqui, laranjinha, eu tenho 10% de chance, de probabilidade de um evento que acontecer nesse ponto exceder a aceleração de 0,16 G em 50 anos. Como? Beleza. Muito bom. Mas tem muita barragem aqui, né? Aqui tem um pouquinho, em Carajás, mas aqui tem muita barragem. Só deu aqui, né? No Nordeste. A questão maior aqui é que foram utilizados um catálogo internacional, né? A gente tem um catálogo sísmico aqui, né? Então, utilizando o catálogo sísmico brasileiro, foram feitos novos estudos de sismicidade, foram definidos 8 regiões de domínio com propensão à sismicidade no Brasil. E, posteriormente, o professor Marcelo Assunção, da USP, ele fez uma análise probabilística e estatística, onde ele fala a probabilidade de um evento acontecer. Qual a probabilidade de um evento sísmico acontecer nesse local? Qual a probabilidade desse evento sísmico acontecer e causar X de aceleração? Então ele casa isso. É um resultado preliminar, ele é probabilístico, ele não leva em consideração a geologia, que é muito importante, mas ele foi um start para as pessoas começarem a se movimentar. Então o que ele me mostra aqui nesses dois mapas? Vou falar do meu contexto ali, do quadrilátero ferrífero. Ele me mostra que, nesse caso aqui, eu tenho a probabilidade a probabilidade de 2% de um evento que ocorrer aqui exceder a aceleração de 0,16 em 50 anos. Aumentando essa probabilidade, a aceleração diminui. Eu tenho a probabilidade de 10% de um evento que acontecer aqui exceder 0,04 G em 50 anos. Essa aceleração, com as normas de referência que a gente tem a Eletrobras, que é 0,03, 0,05, isso daqui não pode. Não pode. Ele é preliminar. Não é o ideal.
mas ele não pode. Então as pessoas começaram a se movimentar. A gente tem que estudar isso. Só que a gente tem inúmeras fontes sísmicas, como eu falei, e a gente tem que começar a falar, olha, pensar, essa fonte sísmica aqui pode gerar um dano associado, pode gerar uma vibração muito grande, pode gerar uma magnitude muito grande. A gente tem desde teste nuclear, a queda de meteorito, a detonação, vulcanismo, colapso de teto, de cavidade, ou colapso de túnel, qualquer tipo de atividade gera onda sísmica. Onda sísmica gera vibração. Perto de uma estrutura que não está bem, e aí? E o que essas ondas, essas fontes geram? Essas fontes geram ondas. A gente tem onda de corpo e onda de superfície, né? Onda de corpo, dentro das ondas de corpo que são propagadas na fonte, a gente tem as ondas P e as ondas S. P de primária, S de secundária. P, a primária, ela é mais veloz, por isso esse nome, ela chega primeiro. A secundária chega depois, ela é menos veloz que a P, é o segundo pico que a gente vê de amplitude no sismograma. E as ondas de superfície, que são decomposições das ondas de corpo quando elas chegam na superfície. Ela, literalmente, é o finalzinho do meu sismograma. E o que essas ondas são? A onda P. Ondas são formas diferentes de deformar o corpo, né? E elas têm características diferentes. A onda P é a mais veloz. Ela deforma o corpo como se fosse uma mola, né? Como compressão. A onda S, secundária, ela é menos veloz que a P, porém ela é mais energética. Ela faz o movimento, ela deforma o corpo como se fosse uma corda, né? Ela faz um movimento cisalhante. As ondas Rayleigh, elas fazem um movimento elipsoidal na direção de propagação, como se fossem as ondas do mar. A gente tem as ondas Rayleigh, que cisalham perpendicular à direção de propagação. Então a gente tem essas ondas têm características e a gente pode utilizar elas para caracterizar um evento. O que a gente faz primeiro com essas ondas? A gente utiliza elas para localizar um evento, porque elas têm velocidades diferentes. A gente sabe a velocidade. Em sismograma a gente sabe o tempo de chegada. Velocidade e tempo, a gente consegue ter a distância e localizar. Só que o primeiro tipo de localização, onde a gente demarca as chegadas de ondas diferentes, é a localização absoluta. Ela é mais simples, só que nela a gente considera um meio homogêneo. A gente tem que considerar um meio homogêneo. A gente tem que estimar a velocidade de propagação de onda P e onda S, e falar que elas são constantes no meio, porque o meio é homogêneo. E com isso, a gente consegue, com o tempo de chegada, sabendo a velocidade, de marcar a distância. Então, nós demarcamos P e S para cada sismograma, e cada sismograma é vinculado a cada sensor. Então, quanto mais sensor, mais sismograma, com maior acurácia você vai ter na sua localização. Então, a gente demarca P e S, essa diferença dá um tempo. Sabendo a velocidade, a gente consegue estimar a distância. A gente faz isso para cada sensor. Então, a gente tem um raio de distância, né, para onde esse evento ocorreu. Tendo no mínimo 3 sensores, esses círculos, esses raios vão se interceptar. Então, é nesse ponto que você tem um hipocentro do seu evento. Então, esse é o tipo de localização mais básica que a gente tem. Localizando o evento, a gente consegue obter parâmetros associados a essa fonte. A gente sabe onde o evento está e agora o que esse evento me diz, né? Que dado que eu posso tirar dele? Então, o que a gente tem? A gente tem um sismograma para cada sensor. Esse sismograma é o quê? Ground motion no tempo, né? Deslocamento, velocidade, aceleração no tempo. A gente tira do domínio do tempo e traz do domínio da frequência. A gente faz uma transformada rápida de Fourier. A gente traz esse dado para o domínio da frequência para começar a obter dados. Com isso, a gente tem um espectro desses ground motions com frequência. A partir disso, a gente tira os parâmetros, as características primárias da onda, que é a potência e a energia. Posteriormente, a gente tira todos os outros parâmetros, momento, variação de direção aparente, dinâmica, volume aparente, magnitude, são muitos parâmetros vinculados à fonte. Tudo partindo lá da localização. Então, posteriormente, quando eu for mostrar resultantes dos resultados que a gente tem, vocês vão ver a infinidade de parâmetros que a gente consegue extrair de uma fonte sísmica. E dado é importante, né? Porque a fonte sísmica nem sempre é terremoto, né? No contexto que a gente trabalha, ter um dado sobre uma detonação é muito importante.
É muito, muito, muito importante. Ter o dado sobre a operação que está perto da minha barragem é muito importante. Uma sondagem perto de uma barragem. O que será que ela está causando? Que parâmetros que eu tenho associado a ela? A gente consegue estimar isso. E a microsísmica, agora? A gente basou a sismologia e a microsísmica. Alguém tem ideia de o que é microsísmica? Não? Alguém sabe o que é um sismo? Quando vocês pensam em sismo, vocês pensam em quê? Como é que você mede isso? Melhor? Não diria melhor. Mais sensível. Exatamente. O que se falar? Um terremoto ocorreu naquele local. O que vocês pensam? Escala Richter, né? Magnitude. A diferença de microsismo para sismo é basicamente isso. Um sismo, em questão de magnitude, ele tem magnitude de 0 a 10. O microsísmico tem magnitude de -2 a 0. As propriedades físicas da sísmica e da microsísmica são praticamente iguais. O que difere essas metodologias é a sensibilidade do sensor que eu estou utilizando. O meu sensor é sensível bastante para captar um microsismo. Mas por que microsismicidade? Tá, o que isso... Beleza, por que eu estou usando isso? Porque aquele mecanismo de falha que eu mostrei no início, por exemplo, um piping, que você está carreando material dentro da sua barragem, aquilo não vai gerar um estrondo em cima da sua barragem. Aquilo vai gerar microsismicidade, pequenas vibrações. Então, para perceber aquilo, antes de aquilo sair pela sua barragem, gerar uma surgência, se aquilo sair, já era a sua barragem. Você precisa perceber antes, para conseguir mitigar. Então, por isso, você precisa de um sensor muito sensível para qualquer movimentaçãozinha interna à sua barragem, você conseguir perceber. Então, a gente tem que ter um espectro, por exemplo, os sismógrafos que pegam terremotos muito grandes, eles têm um espectro de frequência menor, porque eventos naturais têm frequências dominantes menores. Esses eventos aqui, eles têm frequências dominantes muito maiores, porque eles não se propagam no meio, né? Eu vou mostrar mais as especificações dos sensores adiante, você vai ver. Então, o princípio físico é semelhante. Então, a diferença é a sensibilidade do sensor. Por exemplo, aqui a gente tem um sismo de magnitude 5. Aqui a gente tem um microsismo, magnitude menor que 0. Quando a gente amplifica esse sinal, a assinatura é praticamente a mesma. Lembrando aqui, ó, ground motion no tempo. Então, aí o que a gente utiliza? Nós utilizamos geofones lá na Tetra. O geofone, esses aqui são os exemplos de geofones que a gente utiliza. Esse geofone ele é de furo. É ele que a gente coloca em barragem, a gente realiza o furo e coloca ele. Esses aqui ficam na superfície, eles são grauteados no solo. O que é um geofone? O geofone ele funciona da seguinte maneira: ele tem uma massa, suspensa numa mola, com uma bobina, e ele mede a diferença de potencial. Ele tem um estado zero. Qualquer vibração nele gera uma diferença de potencial. Então, qualquer diferença de potencial é atrelada a uma atividade sísmica. Então, é isso que ele faz. E o output dele é velocidade. Ele me dá velocidade. Perfeito. Então, a gente sabe o que é sismologia e o que é microsísmica. Então, como é que a gente faz a microsísmica, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer com a microsísmica é propor um arranjo sísmico. A gente tem um sensor de alta sensibilidade, mas não é só a sensibilidade dele que garante um bom monitoramento. É o arranjo que eu monto. Não adianta eu botar um sensor só de alta sensibilidade, pega o microsísmico aqui e querer saber ali, né? Eu tenho que fazer um bom arranjo. Um arranjo também gera sensibilidade. Um arranjo bem montado pode aumentar a sensibilidade. Eu posso pegar nanosismo abaixo de -2. Então, o que a gente faz para ter uma sensibilidade maior com o meu arranjo? Eu contemplo toda a minha área de interesse. Essa é a base. Eu tenho uma área de interesse. Para monitorar uma barragem, eu vou contemplar toda a minha barragem. Né? Não adianta eu colocar só de um lado da barragem. Eu tenho que colocar dela toda. Então, eu contemplo a minha área de interesse. Posteriormente, eu estudo a minha estrutura. Essa estrutura tem um histórico de quê? Ela tem um histórico de problemas na ombreira esquerda? Na ombreira direita? É importante saber o que acontece nela. Porque se eu sei que eu tenho uma área crítica, eu vou adensar meus sensores ali, minha quantidade de sensores. Se eu adensar minha quantidade de sensores, eu aumento a minha sensibilidade naquela área. Então eu faço isso. Em questão de sensores, nós temos dois tipos de sensores para geofones. A gente tem triaxial, que mede as vibrações nos três eixos, e uniaxial. Comumente a gente coloca triaxial instalado em terreno natural e uniaxial instalado no aterro.
Posteriormente, você montou um arranjo, você propôs um arranjo ali, você fez um giz, um CAD, onde você quer. Você vai instalar? Você não vai instalar. A gente faz uma análise de sensibilidade, a gente faz uma simulação no computador. E essa análise de sensibilidade, ela me dá duas resultantes. As magnitudes mínimas perceptíveis pelo meu arranjo, magnitude de -2 é um microsismo, lembra? E os erros de localização. Então eu faço uma simulação no computador para ver se meu arranjo me atende. Então, por exemplo, aqui, eu sei que um arranjo dentro de uma estrutura, dentro do meu arranjo, a acessibilidade vai ser maior. Excêntrico ao meu arranjo, a acessibilidade vai diminuir. Então eu tenho que prestar atenção no que eu quero monitorar. Se eu quero monitorar uma barragem, eu monto um arranjo na barragem. Se eu quero monitorar uma cava, eu boto o arranjo ao redor da minha cava, porque dentro do meu arranjo a acessibilidade é maior. Excêntrico ao meu arranjo é menor. Então não adianta nada eu monitorar, botar um arranjo aqui e querer saber como é que está o meu reservatório aqui atrás. E além disso, a gente tem um erro de localização. Um evento que ocorrer dentro da minha estrutura, dentro do meu arranjo, a localização, o erro vai ser muito menor. Excêntrico ao meu arranjo vai ser muito maior. Porque imagina, um evento ocorreu a 3 km de distância do meu sistema. Como é que eu faço a triangulação? Meu sistema como um todo, a 3 km de distância, funciona como um ponto. Tá tudo tão pertinho aqui, 3 km de distância, como é que eu faço a triangulação? Não faço. Então eu tenho que pensar, eu quero localizar o quê? Eu quero medir o quê? Qual é a minha área de interesse? Então tudo isso tem que ser levado em conta, para depois a gente instalar. E como funciona a instalação? É praticamente também não invasivo. O sensor ele fica a 45 centímetros em profundidade. É feito um furo, o sensor é alinhado para o norte, depois ele é bolhado, a gente nivela ele, depois o furo é fechado. Posteriormente a isso, tem toda uma arquitetura por trás, tem passagem de cabo. Aqui é uma foto da equipe de automação da Tetra fazendo, tem toda uma arquitetura por trás para montar esse arranjo, para fazer isso funcionar. Porque não é só um geofone lá parado, funcionando, gerando dado. Tem todo um processamento por trás. E a arquitetura final ela fica assim. Aqui a gente tem aquele geofone de furo e aquele que fica em superfície. O que o geofone faz? Ele pega um dado, depois ele passa para o NetADC, depois ele passa para um NetSP, depois por sinal de internet ele transmite o dado para o servidor, onde o pessoal processa, as pessoas processam, onde eu processo. Tá, perfeito, mas o que é isso daqui? Por que tem um GPS aqui? O GPS aqui não é para localizar, é para horário, porque eu preciso ter um horário exato de gatilho, um horário exato de chegada de PIS. Eu preciso demarcar muito bem, A diferença de tempo influencia na minha localização. A localização influencia nos meus parâmetros. Então é tudo uma cadeia. Então por isso que esse GPS está aqui. E essas caixinhas aqui, o que elas fazem? O geofone, ele faz uma amostragem e tem um sinal analógico. O NetADC, ele discretiza esse sinal. Ele é o conversor de um sinal analógico para digital. Ele traz um sinal analógico do geofone para digital. Posteriormente, no NetADC, dessa conversão, ele vai para o NetSP, onde é feito um pré-processamento do dado. O dado é pré-processado e com o sinal de internet ele vem para o servidor. E a partir disso, a gente processa eles em software. E eu tenho um arranjo pronto, com dado pronto, dado sendo enviado, podendo ser processado. Mas eu tenho um arranjo só, mas com um arranjo eu trabalho com duas abordagens. Eu tenho a microsísmica convencional e a interferometria sísmica passiva. São duas abordagens distintas. Então é um arranjo, duas abordagens distintas. O que a convencional faz? Ela faz um monitoramento contínuo da ocorrência de eventos sísmicos, naturais ou antrópicos. Ele faz a identificação da localização desse evento, determina os parâmetros da fonte e fala como a estrutura se comportou naquele momento. Qual o ground motion associado, qual a vibração associada. Enquanto na passiva eu faço um monitoramento contínuo da variação de velocidade de propagação de onda sísmica no meio. E esse parâmetro de variação de velocidade ela é relacionável à rigidez. Porque se eu tenho uma onda e eu torno o meu meio mais rígido, a velocidade vai aumentar. Se meu meio perde rigidez, a velocidade diminui. Então essa é a relação direta que a gente tem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é falar um pouco sobre a convencional. O que a microsísmica convencional faz? Ela faz o registro de eventos, registro de gatilhos, de fontes ativas. Então, eu tenho um sensor lá, paradinho, e eu tenho vibração o tempo todo, então ele está registrando.
Meu sistema é inteligente para identificar se aquilo ali é um evento ou se aquilo ali é background, se aquilo é ruído do ambiente. Se aquilo ali está ali. Então, meu sistema tem que ser capaz de discretizar se aquilo ali é um evento. Então, ali dentro, eu posso ter operação passando, eu posso ter o próprio ruído ali, estado normal, ou eu posso ter um evento sísmico. Meu sistema tem que ser capaz de escolher o que entra no meu banco de dados. Então, a gente sabe, no contexto de mineração, dentro dessa visualização contínua, que a gente tem de dado, de vibração, que a gente tem dois principais processos que produzem ondas sísmicas, que são as detonações e os eventos sísmicos. Tudo aqui. Detonações e eventos sísmicos. E esses eventos, a gente sabe que eles se diferem na fonte. E o fato deles serem diferentes na fonte fornece características diferentes para a gente ver o sismograma. Um evento sísmico natural, ele tem uma direção preferencial. Ele é um movimento cisalhante. Enquanto uma detonação, ele faz um movimento radial, né? Você explode a sua rocha. Então, esse movimento aqui contribui na caracterização do evento. Porque, comparativamente, o evento sísmico natural tem mais onda S do que uma detonação, por conta desse movimento. Por que a onda S é mais do que a P? A P é mais veloz que a S, mas a S é muito mais energética. Então, quando a gente vê o sismograma, a gente vê a onda P chegando, depois a gente vê a S. E isso contribui na caracterização do evento. Como eu sei que o evento sísmico natural tem muito mais essa onda energética, comparativa a um blast, uma detonação, a atenuação é menor. A atenuação demora mais. Enquanto o evento de detonação, a atenuação é muito mais rápida. Então, isso já auxilia pra gente na hora de caracterizar um evento. Teve um evento, meu sistema registrou. Isso foi detonação? Ou foi um evento sísmico natural? Então, isso aqui já auxilia. Esse aqui é um exemplo de livro, esse aqui é um exemplo nosso. Olha a atenuação. Isso aqui é a mesma escala de tempo. Se não me engano, são 30 segundos aqui a janela de tempo. A atenuação de evento sísmico natural é muito mais lenta do que uma detonação. Além disso... Exato. Exatamente. A gente tem o horário definido da detonação. Mas é bom a gente caracterizar porque às vezes pode não ser uma detonação. Mas é muito bom, muito importante, na hora de classificar um evento sísmico, a gente olhar todos os parâmetros que a gente tem. Não basta só olhar a assinatura. O Marco falou, o horário. Se eu tiver um evento 1h da manhã e tiver assinatura de desmonte, poxa, vê que não é. Só se tem uma coisa clandestina do seu lado. Mas não é para ser 1h da manhã, 2h da manhã, uma detonação. Não era para ter. Então a gente tem que trazer os parâmetros da fonte que a gente tem, que são associados ao mecanismo lá da fonte. A gente sabe que são diferentes. A assinatura do sismograma, o horário, até o horário, fornece dado pra gente. Mas além desse banco de dados de detonação e evento sísmico natural, tem outras fontes que geram vibração que entram no nosso banco de dados. Para entrar no meu banco de dados, eu tenho que impor algumas regras, né? Porque senão tudo entrava no meu banco de dados. Então eu imponho algumas regras. Para entrar no meu banco de dados, no sistema microsísmico, no mínimo 3 sensores têm que gatilhar num intervalo muito pequeno de tempo. Porque se eu deixasse um sensor só gatilhando, uma pessoa passando ali, evento. O caminhão passou ali, evento. Então, eu imponho regras, são várias, mas essas são as principais. Para um dado compor minha database. Então, mas eu tenho eventos que passam nessas regras. E esse aqui é um evento que ele é muito interessante, que a gente descobriu. É um evento que tem altos valores de ground motion. Eu tinha um banco de dados lá com detonação, com dados da operação, com evento sísmico natural, e eu exportava. Eu via as vibrações e as acelerações associadas. Então, eu tinha lá a data e horário de gatilho, o sensor que gatilhou, e a vibração e a aceleração. Aí era tudo em torno de 1 milímetro, coisas pequenas. Aí a gente começou a exportar o banco de dados e começou a olhar, nossa, 1000 milímetros. Nossa, a barragem fez assim. Né? O que aconteceu na minha barragem? O que é isso? Aí a gente consultou, a gente começou a olhar que todas as assinaturas desses eventos discrepantes, desses outliers, ele tinha uma assinatura específica, era exatamente essa aqui. Um pico de amplitude e acabou. É só isso. Alguém tem ideia de o que é isso? O que pode ser isso? Uma pancada e acabou. Nada? Nada. Descarga atmosférica. Era raio. O raio estava pegando em cima do meu sensor, estava gatilhando, dando uma vibração alta,
engatilhando 3 sensores, no mínimo, no intervalo muito pequeno de tempo. E um raio, uma pancada de um raio, gera uma vibração muito alta. Porém, a frequência associada é muito alta e ele não se propaga. Ainda bem, né? Senão a barragem não teria resistido. Mas isso entra no meu banco de dados. Então, meu banco de dados é extremamente diverso. Eu consigo fazer muita análise com ele. Eu consigo analisar a operação, por exemplo, a sondagem. Eu sei o horário que o cara sondou. Isso gatilhou meu sistema. Então, eu vou lá no horário que ele sondou, procuro no meu banco de dados e eu sei o que minha estrutura sentiu no momento da sondagem. Ou se não sentiu nada. Muitas vezes não sentiu nada. Se eu quiser fazer monitoramento de uma estrada perto da minha estrutura, é só saber o horário que passou, porque eu vou ter o dado do comportamento da estrutura naquele horário. Eu vou saber o que ela sentiu naquele horário. Então, esse aqui é um dado muito interessante. Esse aqui é um projeto que eu fiz. Eu peguei todos esses dados que eu tive. Inicialmente foi extenso. Eu tinha um banco de dados de 1 ano. Então, eu tinha muito dado de raio. Todos esses raios eles têm que sair do meu banco de dados, porque minha análise não queria isso, né? Então, eu tenho que tirar qualquer tipo de ruído do meu dado, né? Qualquer tipo de interferência no meu banco de dados. Então, isso aqui foi só curiosidade. Eu peguei todos os dados de descarga atmosférica de raio para ver se para mapear se eu estava realmente tirando certinho, tirando tudo. Eu peguei aqui, ó, vibração em velocidade e aceleração. Depois cruzei com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu retirei realmente nos momentos que teve maior período de chuva. Então eu falei, estou no caminho certo, estou realmente tirando os períodos certos. Então o que eu tenho? Quadrilátero ferrífero, raio. Quase não chove lá em BH, mas quando chove, saia da rua. Árvores caem, é uma loucura. O que eu tenho no meu banco de dados? Elemento sísmico natural, eu tenho detonações, eu tenho descargas, até descargas atmosféricas, e eu tenho operação ali no entorno da minha barragem. Tudo que está acontecendo ali, eu estou registrando. Então eu tenho um banco de dados muito, muito, muito extenso. Então, o mais importante com esses dados, quando você tem esses dados, é começar a clusterizar esses dados por magnitude. Falar, meus eventos de maior magnitude estão ocorrendo aonde? Os maiores potências estão ocorrendo aonde? Você começa a clusterizar esse dado. E a partir do momento que você começa a analisar esses dados e começar a identificar áreas com maior quantidade de gatilhos, você começa a identificar áreas com possíveis, onde está acontecendo possíveis danos, né? Imagina dentro de uma estrutura geotécnica, uma barragem. Você tem uma microcisticidade naquele lugar, depois você tem outra, depois você tem outra, está acontecendo alguma coisa ali, né? Pode ser. Então, isso chama atenção. Então, com essa base de dados gigantesca, a gente tem que tratar esse dado e começar a clusterizar esse dado, botar no mapa. Onde está tendo? Está tendo lá na cava? Ótimo, detonação, perfeito, tem que ter lá mesmo. Mas dentro da barragem, aqui é um ambiente subterrâneo, né, para mostrar para vocês. Dentro da minha barragem, está tendo evento sismo natural? Está tendo microsismo? Se está tendo aonde? O que eu tenho lá? Eu tenho alguma coisa enterrada lá? Como é que está o dado do meu instrumento que está lá? Então é isso que a gente faz. E para cada evento desse, que a gente localizou, a gente traz para o domínio da frequência, a gente obtém os parâmetros da fonte. São uma infinidade de parâmetros que a gente tem. É muito, muito dado. Esse dado pode ser tratado para cada registro. Não precisa ser natural, detonação. Para cada operação, para cada registro que a gente tem, para cada evento. A gente tem potência, momento, energia, estresse aparente, magnitude local, corner frequency, esse raio, essa razão de energia de onda S por EP, porque evento sísmico natural tem mais S, então essa razão vai ser muito maior quando é na detonação. Então, essas características aqui, quando a gente obtém, auxiliam na classificação e nos dizem muito sobre o nosso evento. Além disso, a gente pode dizer como a estrutura está se comportando, né? Porque o nosso foco não é só a fonte, né? É a estrutura. Ainda mais se essa fonte estiver dentro da minha estrutura, né? Cada sensor, para cada evento, ele tem um registro de velocidade. Então, eu consigo interpolar esse dado e mostrar como a minha estrutura está se comportando naquele momento. O que ela sentiu naquele momento. Então, eu consigo ver amplificação e atenuação. Se tiver amplificação dentro da minha barragem, o que está acontecendo? Se tiver atenuação, o que está acontecendo? Eu consigo fornecer diretrizes para operação. O pessoal geotécnico da barragem, vou falar aqui. Tá tendo uma atenuação nessa área aqui. O que está acontecendo? Tem alguma coisa ali? Está tendo uma amplificação nessa área aqui. Não tinha, agora está tendo. O que está acontecendo? Então a gente começa a trazer esses dados.
conversar com o geotécnico. Além disso, a gente consegue ver isso no tempo, né? Todas as velocidades e acelerações no tempo. Isso é importante para a gente ter um limiar do que a gente está fazendo, né? Se eu estou tendo só operação perto da minha barragem, eu tenho que ter um limite ali. Se eu tiver algo fora, um outlier, eu consigo ir lá e ver o horário, o que aconteceu, aonde aconteceu, e eu vou lá perguntar, o que aconteceu? Por que essa vibração chegou na minha barragem? O que vocês fizeram? Não pode, de forma alguma. Então eu tenho um banco de dados muito, muito grande de velocidade, de aceleração. Com isso, eu começo a trabalhar com predição. Porque eu tenho dado, eu sei aonde você detonou, com que potência você detonou e a vibração que chegou aqui. Então eu tenho um dado muito grande. Então eu faço uma regressão. E eu faço uma equação de predição de movimento no terreno. Essa aqui é a equação, ela leva em consideração o PGV, que foi registrado, o pico de velocidade, Peak Ground Velocity, que foi registrado pelo meu geofone. Ele leva em consideração a potência da fonte, que é o primeiro parâmetro que a gente obteve lá, quando a gente trouxe o domínio da frequência. Ele leva em consideração a distância. Então eu tenho uma fórmula. Então eu consigo fornecer diretrizes para a minha operação. Eu começo a falar, olha, se você detonar ali naquela distância, com essa potência, eu espero receber na minha barragem essa vibração. E quando ele detonar, eu vou saber se ele seguiu a minha diretriz ou não, porque o meu sensor vai registrar. Eu tenho uma predição e eu tenho um registro, eu vou comparar. Então é isso que a gente faz. A gente fornece diretrizes para a operação. E depois a gente vai ver a aderência da operação. E outra abordagem que a gente quer começar a trabalhar com essa parte de predição é ver a ameaça sísmica, né? Refinar o mapa do professor Marcelo Assunção. A gente tem muito dado, muito dado. Hoje a gente tem no quadrilátero ferífero 3 estruturas. Ano que vem a gente vai ter mais de 25 estruturas. Esse geofone, demais, espalhado pelo quadrilátero. É muito geofone. É geofone espalhado pelo quadrilátero ferífero inteiro. A gente está cobrindo a área inteira. Então é muito dado. Então eu posso começar a trabalhar com a ameaça sísmica da área. Então esse é o nosso objetivo. E a interferometria sísmica passiva? Alguém tem ideia de como funciona? Não? Então, diferente da convencional, a passiva ela não precisa de uma fonte ativa para monitorar. Ela usa algo chamado de ruído ambiente. E o campo de ruído ambiente é um campo de onda que a Terra propaga. As pessoas propagam. Tudo é ruído, né? No meu caso de uma barragem, a onda do reservatório batendo ali na minha praia gera ruído. O vento batendo na árvore gera ruído. O fulaninho passando ali, ruído. Variação atmosférica gera ruído. Tudo gera ruído. Então, o ruído ambiente ele é uma fonte contínua de sismo. Ele está o tempo todo ali, ó. Ele é onipresente. E o fato dele ser onipresente torna o meu monitoramento contínuo. Porque minha fonte ali é contínua. Eu sempre vou ter ruído. E ele pode ocorrer exatamente em várias fontes. Ele apresenta o comportamento randômico. Ele acontece em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, ele só varia segundo a posição onde ele está, o tempo que ele está ocorrendo e a frequência dele. Porque uma fonte sísmica gera frequência. Então, ele tem frequências variáveis. Uma fonte sísmica gera um espectro de frequências. Então, eu tenho ali ruído acontecendo no entorno da minha barragem. Várias frequências disponíveis. O que eu tenho que fazer, porque meu monitoramento é contínuo, é identificar qual é a frequência mais disponível. Então é essa frequência que eu vou sempre escolher para monitorar a minha barragem. Eu escolho uma frequência sempre disponível para monitoramento contínuo. Então, o que era ruído ali na convencional, né, aquele fundo ali que estava ali, eu queria saber de detonação, de evento sísmico natural, aquele background que estava ali, aquela onda do reservatório batendo ali perto da praia, gerando onda, chegando no meu geofone, aquilo que era ruído lá é sinal agora da interferometria sísmica passiva. Ele é um sinal, mas apesar dele ser aleatório, randômico, pode ser qualquer lugar, ele segue as leis da física. Então eu posso utilizar ele como fonte, e eu utilizo. A gente tem alguns estudos de ruído ambiente, como fonte. A gente tem gente que utilizou a onda do mar, geleiras, caminhamentos de geleiras. Para partida de rugby, eu já vi gente utilizando realmente o estádio, as pessoas gritando, nervosas, isso gera ruído, né? O centro urbano gera ruído, muito ruído. E o vento gera ruído. Então,
São infinitas as fontes de ruído. E o que a gente faz? A gente trabalha com interferometria. A nossa base é a interferometria. Interferometria o pessoal já viu em escola com ótica, né? Interferência de ondas. Se eu tenho duas ondas com a mesma fase, eu gero amplificação. Se eu tenho com fases diferentes, eu gero uma onda destrutiva. Então é isso que a gente faz. A interferometria, ela procura similaridades entre as ondas. E isso que eu faço, eu procuro similaridades entre as minhas ondas para realizar meu monitoramento. Eu tenho uma fonte de ruído ambiente contínua e agora eu vou procurar similaridades. Então o que eu faço? Eu tenho ali o ruído ambiente correndo ali. Cada hora de uma fonte. Randômico, fonte aleatória. E eu tenho um conjunto de sensores ali na minha barragem. E eu faço meu monitoramento por par de sensores. Eu faço um pareamento. Sempre trabalho com pares. Por quê? Não importa onde o meu ruído sísmico está, onde minha fonte está. Pode ser a onda do reservatório hoje, pode ser o vento, pode ser qualquer coisa. Não importa onde ela está. Para um par de sensores, essa onda chega aqui no XA em TA. E chega em XB em TB. Mas não importa onde a fonte está, de XA para XB, o tempo de propagação vai ser o mesmo se o meio não alterar. Faz sentido? Foi? Não importa onde a fonte está aqui, mas desse sensor ali, até onde eu estou, se o meio é contínuo, se o meio é homogêneo, homogêneo não, mas se ele se mantém o mesmo, a velocidade de propagação e o tempo de propagação vai ser o mesmo. Então o que eu faço? Eu falo que meu primeiro sensor é uma fonte virtual. Então eu descarto a necessidade de localizar o meu ruído ambiente. Eu falo que o meu primeiro sensor é a minha fonte virtual e faço o monitoramento dele até o segundo sensor. E eu faço uma aquisição de sismograma. E o sismograma vai me dizer a velocidade no tempo, a velocidade naquele meio. E eu faço uma aquisição de 10 em 10 minutos de dado. Esse dado ele pode ser regulado, mas de 10 em 10 minutos é muito, muito dado. Então eu faço para todos os pares, de 10 em 10 minutos uma aquisição. Eu escolho uma fonte virtual e faço uma aquisição. Depois eu empilho esses dados e eu faço uma correlação, eu comparo eles. Por exemplo, para o par de sensores eu tenho um sismograma para o meio, né? 10 minutos. Eu fiz a aquisição de novo, 10 minutos, não mudou. Eu fiz a aquisição de novo, 10 minutos, mudou. Se mudou a velocidade, se mudou o tempo de chegada, é porque meu meio mudou. Então eu faço isso. Eu me empilho e identifico pequenas mudanças no meu sismograma. E o dado que eu tenho, como eu tenho velocidade no tempo, e eu estou comparando essas velocidades, o dado que eu tenho final é a variação de velocidade de propagação de onda sísmica no meio. E essa velocidade ela é diretamente relacionável à rigidez. Se eu perco a rigidez no meu meio, se o meio fratura, por exemplo, a minha velocidade diminui. Então, com isso, eu começo a correlacionar. Sai de um dado, que ele é medido, e eu correlaciono com a rigidez. Só que eu estou no contexto de barragem. E essa rigidez? Essa rigidez ela é influenciada por vários parâmetros. E são os parâmetros que me interessam. A rigidez é uma propriedade do material. Ela vem de parâmetros de resistência e deformabilidade, mas além disso, a geometria mesmo da minha estrutura influencia a minha rigidez. Por exemplo, um exemplo que a gente sempre utiliza. Palito de picolé, ele é um pouco resistente comparado a um bloco de gelo, né? Mas a geometria correta, palitos de picolé podem aguentar barras de ferro. Enquanto numa geometria certa, barras de gelo podem ser quebradas na mão. Então, todos os parâmetros do material e a geometria dele podem influenciar na minha rigidez. E a mudança na minha rigidez e a mudança nessas propriedades gera uma mudança de velocidade. E eu estou pegando essa mudança. Só que, uma questão muito importante, a microsísmica, inicialmente, ela foi implementada no contexto de mina subterrânea. Eu mostrei para vocês ali, né? Mina subterrânea, o cluster. O contexto de mina subterrânea é rocha. Para rocha, poro-pressão, para tensão, não importa poro-pressão. As ordens de grandeza são diferentes. Quando eu venho para solo, eu venho para uma grandeza totalmente diferente, onde poro-pressão importa. Pequenos parâmetros que não importam para a rocha, para o meu solo importa. Então, eu tenho instrumentação que está lá na minha barragem medindo isso. Então, eu tenho que pegar essa instrumentação e casar com o meu dado. Se eu estou tendo uma queda de velocidade, eu estou tendo uma queda de rigidez. Como está a minha prova de pressão naquele momento? Aumentou? Beleza. O nível do meu reservatório aumentou, a queda do nível d'água aumentou. Pô, minha rigidez aumentou, minha velocidade aumentou.
poxa, a vazão diminuiu, a vazão aumentou. Eu tenho que casar isso. Eu sei que está acontecendo uma alteração na minha estrutura. Eu sei que essa alteração é de rigidez. O que está influenciando isso? É isso que a gente faz. A gente começa a dar um significado geotécnico para isso. Só que é tudo muito, 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 muito novo. A gente está estudando muito. A primeira publicação de ruído ambiente aconteceu nos anos 60. O boom da microsísmica foi em 2005. Agora que a gente está tendo referências para pesquisar, né? A gente quer fazer correlações e agora que a gente está tendo muitas referências. Agora a gente veio lá da mina subterrânea, agora a gente tem barragens, a gente tem cavidades. Só que como vocês podem ver, olha as datas. 2012, 2015, 16, 17, 18. É tudo muito, muito novo. Então, isso desperta curiosidade, a gente fica muito feliz quando a gente faz as coisas, né? É tudo muito bom. Agora, a gente acabou de publicar esse artigo no iCode, que é um estado da arte da interferometria sísmica passiva, se vocês quiserem. A gente pega todas as referências que a gente tinha, a gente faz uma análise disso e mostra a aplicabilidade do método, mostra como o método funciona. E agora, nós somos os únicos do mundo que implementam essa tecnologia para barragens. Então, é algo, monitorando barragem mesmo. Então, é algo muito, muito, muito novo. E, para finalizar, eu queria mostrar os estudos de caso para vocês, mostrar como o método realmente funciona. O primeiro estudo de caso, olha lá, é tudo novo, de 2016. Ele fez... Você quer falar um pouco? Você estava lá. É na Colorado School of Mines, o professor Marco Antônio Braga estudou lá. O que foi feito? Foi construído um aterro de teste. Ele queria, seu autor, avaliar a aplicabilidade do método. Então ele construiu um aterro de teste. E o que ele queria validar? É um mecanismo de falha, o pipe. Então ele montou um arranjo para identificar pipe. O pipe, ele corta a sua estrutura, né? Então ele construiu um arranjo perpendicular à direção de propagação. Então não importa onde o pipe vai acontecer. Meu arranjo vai gerar uma seção e vai pegar. Ele vai pegar essa variação, essa perda de rigidez. Então é isso que ele fez. Então ele induziu um pipe. Pipe é carregamento de material da estrutura. Então ele pegou no aterro teste dele e colocou uma barra de ferro e retirou. Então ele induziu um pipe. Então a água começou lá a carrear até a água arrebentar a estrutura. Então imagina isso aqui no contexto de barragem. A gente não pode monitorar de forma só identificar um pipe quando ele está assim. Porque quando está assim já era, acabou. A gente tem que identificar quando ele está aqui, no início. Quando ele está começando a gerar o cano e tirando o material. A gente não pode deixar a água embora. A gente não pode deixar visível. Então, ele startou, ele já arranjo aqui, e startou o pipe. E ele começou a monitorar. Esse aqui é o tempo, esse aqui é o dado de cada sensor, pareamento que ele fez. E aqui, ó, vocês podem ver que aqui é positivo, aqui é negativo. Velocidade positiva, velocidade negativa. Então, se meu dado vier para cá, positivo, é que aumentou a rigidez. Se ele vier para cá, é que diminuiu a rigidez. Como eu estou tendo perda de material, eu vou esperar que esse dado vá para cá. Então, ele montou um arranjo perfeito para isso. Então, não importa onde o pipe aconteça, ele vai pegar. Os sensores que estão mais próximos do pipe, com o tempo, com o desenvolvimento do pipe, começaram a apresentar queda de velocidade. Então, ele observou que ele pegou o pipe. A gente faz, como eu falei no início, a gente faz o pareamento. A gente faz todos os pareamentos possíveis. Então, uma perda de rigidez aqui influencia todos, por conta do pareamento. Faz pareamento desse com esse, com todos. Porém, ele vai influenciar muito mais os sensores que estão aqui. Ele influenciou todos, com a queda de velocidade. Mas pela intensidade da queda, pela tendência da queda, eu consegui delimitar aonde que ele está. Eu sabia que ele estava aqui. Então, nesse caso, ele sabia onde estava exatamente, mas no contexto de barragem isso é muito importante. Eu sabia que está tendo perda de rigidez e aonde ela está tendo, onde ela está acontecendo. Então, essa foi a resultante dessa análise. E a segunda é do Olivier, do Harrit, 2017, muito novo também. O Harrit, ele montou um arranjo, ele queria monitorar uma estrutura geotécnica, uma barragem mesmo. Então ele começou a monitorar. Esse aqui é o dado para cada pareamento ali que ele fez. Então ele tem um dado de velocidade. Você tem oscilações naturais, porque chove, tem período seco, período de chuva, você tem alterações climáticas. Eu estava lendo um artigo onde o dado foi medido com 50 graus Celsius e o outro dado com 45 graus Celsius. Essa mudança já
mostrou mudança na variação de velocidade. Então, é muito sensível. E ele começou a medir. Do nada, alguns sensores apresentaram uma queda de velocidade, uma perda de rigidez. Ele falou, aqui tá tendo, nesses sensores aqui, os dois verdes, um amarelinho, tá tendo queda de velocidade. Começou a ter queda aqui. Logo em seguida, eles foram fazer um monitoramento visual e eles identificaram surgência. Então, o que a microsísmica pode permitir? A previsibilidade, porque a estrutura ela está dando sinal antes. Ela só vai mostrar para você depois, mas o sinal lá dentro está antes. Então, nesse contexto que a gente está, que eu falei, de estruturas complexas, antigas, a gente precisa ter um monitoramento eficaz e eficiente, que vai dar previsibilidade e tempo para mitigação, e tempo para evitar dano. Isso daqui, não pode acontecer. Uma barragem de estrutura geotécnica tendo gente lá embaixo, entendeu? A gente tem que saber muito antes, para dar tempo de mitigar, para a gente conseguir mitigar isso. Então, é isso que a gente faz. Esse você gosta, né? Esse é, por último, a última referência é o Mansan, de 2012. É uma abordagem diferente. Ele fez estabilidade de taludes. Ele começou a monitorar uma encosta. E ele fez um arranjo perpendicular de direção de propagação de qualquer escorregamento. Então, se tivesse escorregamento ali, uma mudança ali, eu ia pegar. Então, ele botou aqui esse arranjo. Ele utilizou muito mais métodos. Ele utilizou geofísica. Só que aqui eu vou mostrar só... esse eu vou mostrar a microsísmica, que é a meu foco. Então, aqui, ele começou a registrar, em um certo momento, variações normais, aqui, quantidade de variação de velocidade, chega até menos 7%. Ele começou, em um certo momento, a observar uma queda de velocidade, uma perda de rigidez. Até que despencou. Nesse momento aqui que despencou, teve um movimento de massa. Então, nesse tempo aqui, a área já estava dando um sinal. Então, ele mostrou isso. Depois ele cruzou com outros dados, ele viu o dado de deslocamento, ele viu o dado de chuva. Você teve um aumento de chuva, teve um aumento de deslocamento. Então, por fim, algumas considerações. O que a gente viu que é geofísica? Que a geofísica ela fornece ferramentas investigativas. Você consegue ver como a sua estrutura está no momento da sua aquisição. Você precisa escolher muito bem o método que você quer, o arranjo que você quer, e você consegue investigar a sua estrutura. Você consegue correlacionar ela com a sua instrumentação convencional. Ela é uma metodologia complementar. Então, é a visão que a gente tem aqui. Quanto mais métodos você tem para investigar, melhor. A gente não quer substituir ninguém. A gente quer instrumentar, a gente quer saber o que está acontecendo. Então, a gente viu aqui com a atividade que a gente conseguiu definir zonas mais úmidas, com maior teor de umidade. Então, a gente viu lá, ferramenta diagnóstica e investigativa, isso é muito importante, é uma investigação, não é monitoramento, é investigação. E a microsísmica, a partir do momento que você monta a sua arquitetura de forma correta, uma arquitetura robusta, você consegue fazer um monitoramento contínuo do seu meio. Você consegue saber o que seu meio está sentindo em questão de vibração e como ele está se comportando em questão de variação de velocidade. Esses dados aqui são muito importantes para um geotécnico, para uma pessoa que está monitorando uma estrutura. E o fato de você poder começar a trabalhar com previsibilidade dá tempo para ação. Isso é muito importante. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, pode procurar. Parabéns aí pelo trabalho, bacana. Muito obrigada. Então, eu trabalhei em Minas muito tempo, né, com barragem também, sou geóloga, e aí eu tenho muitos amigos da área de geofísica, né, e eles tinham muita dificuldade de vender o serviço para as mineradoras, né, para monitorar a barragem, para investigar, né, e aí essa é uma pergunta. Depois de 2015, eu imagino que isso tenha mudado, né. Agora, vocês falaram que tem 3 barragens sendo monitoradas em Minas, é isso? Com microsísmica? São mais de 3 agora, né? Agora vai pra... Eu já perdi a conta. Eu falei 25 ontem, mas já perdi a conta. Está... Também. Não, bacana, acho super feliz porque mais de 30 agora. Porque é um método, quer dizer, a geofísica é importantíssimo, né, para complementar os estudos, né? A gente não adivinha, o pessoal acha que monitora a barragem no olho, né? Vai lá olhar a barragem. Meu filho, quando a trinca apareceu, já acabou, assim, né? Já era, né? Era assim. Pois é, então, isso que eu tô falando, bacana.
A pergunta que é o seguinte, aquele trabalho do Marcelo Assunção que você falou, que mudou a relação que a gente usava do internacional e mudou para deu um start, né? Usou o catálogo aqui. De quando é isso? Foi depois do, se não me engano, foi depois do Eu não lembro rompimento do ano, mas se fundão. você me passar seu e-mail, eu posso mandar a referência pra você, eu te mando. Tá. Sem problema nenhum. Tá, e a pergunta é a seguinte... Só esqueci o ano mesmo, porque eu não botei ali, né? Mas foi depois do rompimento da barragem do fundão que nós chamamos ele. E depois intensificou, que ele melhorou a malha sismográfica. Que foi o seguinte, depois do rompimento do fundão, eu que liguei para ele, lá da Vale na época. Eu falei, pessoal, o senhor está vendo o que está acontecendo? Preciso da sua ajuda aqui. Me manda os terremotos dos últimos 10 dias aí, se eu puder. Ele me mandou dos últimos 15 anos. Desse jeito. Aí eu peguei dos últimos 2 dias e joguei no GIS e para ver qual que era o raio de influência onde tinham sido os terremotos, porque o que chegou para nós lá no Norte, né, pelo meio do fundão, é que tinha acontecido 5 terremotos, quebraram janelas e tal. Aí a gente estava querendo saber o que tinha acontecido na Vale, né, na época. E aí começou esse interesse e a gente viu pelo raio, onde poderia estar sendo o epicentro e o hipocentro, e acho que eram 10 ou 15 ou 20 quilômetros, então não tinha uma precisão. E aí nós decidimos na época adensar a malha. Essa é uma linha de trabalho, adensar a malha, porque os equipamentos estão a 400 km daqui, 200 km daqui. Então foi feito um trabalho de lá para cá. Estou falando porque eu ouvi falar, né? Não estava mais lá, depois disso saí em 2016, começo de 2016. E a malha adensada para conseguir saber exatamente onde estava esse epicentro e hipocentro. Então anda de lá para cá. Se eu não me engano, na rede, a estação mais próxima, acho que se não me engano era a Barra de São Francisco, estava a 130 km, certo? Dentro disso daí, como a triangulação, aí você tem mais certeza de 15, 10 km. É isso aí. Aí você não consegue precisar onde foi. Você está dando no Caraça, podia estar no Caraça, podia estar... Boa tarde, Luciano, da Envision. Primeiro, parabéns, muito obrigado pela palestra, muito informativa e didática. Parabéns também ao professor Marco Braga, o CPGE, sou lá também do Fundão, e é muito legal ver um grupo tão forte de geofísica no Fundão. Eu tenho 2 dúvidas, uma técnica assim, em relação aos sensores, né? Vocês têm utilizado o geofone. Exato. O único sensor que vocês utilizam hoje é essa informação de geofone, velocidade, a partir disso vai derivando, é isso? Exato, a gente deriva inteiro, a gente usa geofone. Geofone, perfeito. E outra, também entrando um pouco no que foi perguntado, também senti um pouco dessa dificuldade de aceitação, né, de métodos geofísicos para integrar com as demais informações, e aproveitar um pouco dessa sua experiência nessas barragens de hoje, com essas empresas, está melhorando bastante mesmo essa cultura? Você sente que para os próximos anos isso é um caminho sem volta? Realmente eles vão aceitar a geofísica? Não, em questão de aceitação da geofísica, agora eu acho que já entenderam que é preciso. A gente precisa investigar, a gente precisa de dados, quanto mais dados melhor. Aí a gente tem batido mesmo, para trazer todo mundo, tem integração entre áreas, para todo mundo conversar. Porque eu que estou ali no computador, tem um cara que está lá todo dia na barragem, ele tem muito conhecimento da barragem. Então a gente tem que trazer esse cara para mostrar o dado. Porque se eu mostrar o dado e falar alguma coisa, eu falar, esse dia eu senti isso. Entendeu? É isso que a gente bate mais agora. A aceitação, eu sou nova no mercado. Eu me formei ano passado. Então eu tenho 1 ano e 3 meses de treta. Então, essa aceitação da geofísica, da implementação, por mim, ótima. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Você já entrou? Eu já entrei entrando. Já entrou na confusão. A questão só é trazer todas as áreas para verem os resultados. A última, sobre a interferometria, o quão rápido vocês estão conseguindo essas respostas para já dar, por exemplo, o feedback, a resposta para quem está lá na barragem? Olha, está tendo algum tipo Como assim? de... No meu computador, Sim. é praticamente tempo real. Perfeito. São poucos minutos, 5 minutos de diferença. Mas a gente não espera que isso seja rápido para eu dar a informação agora. Eu quero Tiver ver a antes, tendência. Porque a água, numa estrutura geotécnica, ela não deixa de passar ou passa mais rápido de hoje para amanhã. A não ser que tudo detone a barragem. Entendeu? Então ela leva tempo para o caminho dela preferencial ser encontrado. Então com o monitoramento geofísico terra e microsismo, a gente quer mostrar bem antes que isso está acontecendo, entendeu? Porque senão, meu amigo, assim, eu não
quero avisar amanhã, ó, vai acontecer amanhã. Não, eu quero falar, olha, tá tendo um problema. Quando ela mostrou os gráficos de velocidade, variação de velocidade, de rigidez, quando varia a rigidez, diminui a velocidade, tem que estar acontecendo alguma coisa. A elétrica mostra antes, o SP, a elétrica, quando eu falo caminhamento elétrico, o SP está mostrando antes, e o monitoramento está mostrando também pela diminuição de velocidade. Então eu falo, olha, entra com a engenharia ali, porque está acontecendo alguma coisa. Né? Sim, é um método tão eficaz em várias áreas, né? Não só na barragem, né? Na Exato. tecnia, como é muito utilizado no faturamento de não convencionais, né? Isso aí. Realmente. Obrigado, muito obrigado. Bom, eu queria perguntar com relação ao método elétrico, né? Imagino que vocês usem também SP, né? O monitoramento ele é contínuo ou vocês escolhem um período do ano para realizar? É feita a investigação. A investigação é feita no momento, feito caminhamento, mas ele não é contínuo. E vocês realizam um segundo levantamento elétrico para comparar? Não. As mineradoras, o que eu digo é o seguinte para a turma, a gente faz no período seco e período chuvoso. Né? E é uma auditoria. Quem passou por auditoria sabe que é a visão do momento. Aquilo vai mudar com o tempo. Eu não defendo, né, mas se for essa solução, se o mercado achar que é isso, se a mineradora achar que é isso, um monitoramento contínuo. Por quê? Porque o caminhamento da água não se dá do dia para a noite. Ele se dá ao longo do tempo. Se você quiser treinar esse lago que você está vendo aí, a água que está nos poros, ela não vai sair de uma hora para outra. A que está em superfície vai. Mesma coisa na barragem. Então ela vai entrar ou sair com o tempo. Então o contínuo, a mudança de hoje para amanhã é quase nada. Ou para amanhã não justifica. Enquanto outro problema. Tudo que você coloca numa estrutura geotécnica em superfície e não protege é roubado. Qualquer instrumentação, né? Você viu as fotos que ela mostrou, botou placa solar Tem casos que a gente faz uma estação sísmica, tem casos de construir uma estação sísmica de 7 metros, porque na área tem muito vandalismo, o pessoal sabe isso, botar abaixo vai roubar. Vai roubar, entendeu? Então assim, são áreas extensas, você tem barragem de 200 metros de crista, mas tem barragem de 3,5 km. Então, tem dificuldades operacionais também para um monitoramento contínuo. E justificativa técnica, eu não vejo assim, você vai ter um custo a mais, mas não vejo necessidade, até porque tu vai estar com o teu monitoramento microsísmico cobrindo tanto o maciço quanto o reservatório, que a gente fala, não é para cobrir só o maciço, tem que cobrir o reservatório também, em tempo real já. Obrigado. Eu queria também perguntar com relação à questão da auscultação que você comentou dos piezômetros, tal, se existe algum outro parâmetro que vocês usam para comparação, né, com os dados geofísicos? Nós utilizamos toda a instrumentação disponível na estrutura, a gente pede tudo. E quando o projeto não é disponível, né, quando vocês não conhecem a estrutura interna da barragem, se ela é zonada, se ela é homogênea? Geofísica antes. Geofísica antes. Né? Exatamente. O importante é utilizar tudo que você tem disponível. Não adianta tratar cada dado de forma independente, a gente tem que integrar tudo. E por último, na microsísmica você consegue prever algum tipo de ruptura além do piping, deslizamento, recalque? Qualquer movimentação que influencia na rigidez. E você qualquer coisa que influencia na rigidez, a gente pega. Você reconhece se é um piping, se é um outro tipo de ruptura? Não, por isso que a gente tem que trazer a outra instrumentação. O nosso dado é variação de velocidade. Sim. Isso é influenciado pela rigidez. A gente tem que trazer outra instrumentação para mostrar o que está influenciando na rigidez. Tá. Por isso que é importante, é tudo complementar, não é uma metodologia para substituir a outra. Obrigado. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é André, eu trabalho aqui no Observatório na área de instrumentação. Uma colocação e uma pergunta. A colocação é que essa questão de estarem dando mais atenção agora ao problema, né, de monitoramento de barragem, depois Brasil, né, depois Casa Arrombada, Fechadura Nova. Né? Mas aqui a gente é mestre nisso, a gente se sobressai, tem orgulho de ser melhor do que os outros. Então, eu tenho uma experiência dessa no passado, na década de 80, com queda de encostas aqui nos morros do Rio de Janeiro, em que eu trabalhava com uma empresa que vendia piezômetro e outros equipamentos que podiam ser usados para verificar o encharcamento das encostas. E aí vai o aspecto que eu queria comentar. Não é só a questão da empresa, porque no caso da Vale, coisa é óbvio, né? O cara tem uma questão econômica ali operando e tem a responsabilidade civil, social sobre o que acontece. Mas no caso das encostas, a responsabilidade é pública. E nós levamos esse problema a entes públicos, prefeitura, etc., e o desinteresse foi 150%.
porque não era tanto gasto, então já cresce o olho do gestor público, que às vezes não está muito bem intencionado e ele gosta de botar coisas grandiosas que gastem muito para aparecer. E aí, se é barato, se é uma coisa simples, e o resultado no imediato não vai ser talvez na gestão dele que o resultado vai aparecer, ele não está nem aí para aquilo, e se morrer gente, morreu. Não foi da família dele que morava lá na favela, então está tudo certo. Mas aí a minha pergunta é, o poder público hoje está atuando? Porque se deixar só do lado econômico, às vezes esse monitoramento contínuo e extenso é caro. Sempre é caro, sempre é um custo. Você diz para quê? Para a indústria ou para... Não, para o poder público atuar na fiscalização e exigir que esses métodos sejam aplicados. Porque hoje o cara faz uma auditoria com o caso póstumo, para tentar botar o dedo no culpado. Mas antes que aconteça, você tem que ter um monitoramento, e você pode monitorar por anos uma barragem que não acontece nada. Você gastou dinheiro e não produziu resultado. A não ser uma consciência tranquila de que você sabe que a coisa ali está segura. Se o poder público às vezes não intervir, o empresariado não vai gastar o dinheiro porque ele não vê necessidade. Quer dizer, como é que está o respaldo do poder público nessas fiscalizações, para dar motivação suficiente para o cara que está lá fazer o que tem que ser feito? Porque isso é uma necessidade, isso é óbvio. A gente tem a ANM, Agência Nacional de Mineração, teve uma portaria que saiu falando da necessidade de utilização de métodos geofísicos e microsísmicos. Eles acordaram para isso. Eles acordaram, inclusive eu já dei curso para a Agência Nacional de Mineração sobre microsísmica, então, pelo menos, é o que eu tenho visto. A movimentação que eu tenho visto. Por um ladinho, eu estive na Agência Nacional de Mineração, eu estava convidado lá para conversar, e eu apresentei os resultados da Lorena e o da Carmen do Céu também. O Demetrius estavam comigo, inclusive. Aí 10 dias depois rompeu, e a gente conversou, e saiu a portaria dizendo métodos geofísicos e microsísmica. E aí, é claro que a turma toda conversa e decidir, a turma começou a fazer espontaneamente, né? Em todas as estruturas geotécnicas que estão fazendo até hoje. Mas mesmo assim, a gente logo depois, nós tivemos no Ministério das Minas e Energia, uns 15 dias depois, mostrando a mesma apresentação aqui, né? Eram 20 minutos, nós ficamos 1h30 lá com a turma, mostrando o que tinha que ser feito para agregar, porque a gente tinha confiança nós temos plena confiança de que isso é capaz, tanto a geofísica terrestre quanto a microsísmica. E eles têm dado todo o respaldo, têm aprendido junto, está todo mundo aprendendo junto. Você viu, as publicações são muito recentes, né? Se aplicava microsísmica onde você tem algum problema real e está te gerando prejuízo. Sim, no fraturamento nos poços de petróleo e agora nas barragens. Por que não era usado geofísico nas barragens? Quem conhece mineração sabe. Você investe onde te dá o quê? Receita. Claro. Mina, usina, né? E na ferrovia, que é onde escoa o minério. A barragem é onde você deposita a sílica. É lixo. Onde você deposita o rejeito. Mas, apesar disso tudo, a gente sempre trabalhou fazendo geofísica, não diretamente nas barragens, mas esporadicamente quando tinha algum problema. Só que quando começaram a ter os problemas sérios, nós já começamos a fazer elétrica. Direto, entendeu? Não sistematicamente, mas em muitas das estruturas. Com o rompimento de fundão, aí começamos a fazer projetos de pesquisa, a indústria suportou o centro de pesquisa lá do FRJ, suportado pela pesquisa das mineradoras, não é pesquisa do governo, então isso é importante pontuar. Hoje a gente está avançado assim, desse jeito, tanto na geofísica quanto na microsísmica, porque os projetos vieram da... Nós temos um projeto de pesquisa que a gente colocou para o FINEP BNDES, logo depois que rompeu o fundão, eu já tinha passado para o fundão, vim para a universidade, 8 meses depois, e nós escrevemos juntos um projeto de pesquisa para a FINEP. Passou, eu fui no BNDES, fiz 2 apresentações, nós estamos esperando sair o recurso até hoje, para produzir o geofone no Brasil, né, e fazer os testes de elétrica. Só que, paralelamente a isso, eu apresentei a mesma coisa para as mineradoras. E gerou tudo isso que está vendo hoje aqui, que a Tetratec toca, né, na parte operacional, e a gente na parte científica na universidade, e começa a ensinar os alunos uma forma nova de se pensar em barragem de mineração. Nós
nós acabamos de dar um curso agora, né? Tanto até que a Camila aproveitou que veio por Rio, já deu um curso lá, nós levamos todas as mineradoras, né? Tinha umas 5 ou 6 mineradoras aprendendo a manusear o software, entender da parte de elétrica, porque a maioria da turma não teve geofísica na graduação, entendeu? E essa passagem de cultura para a turma nova é que vai fazer a mudança de pensamento lá na frente, do cara exigir que tenha elétrica na barragem, mesmo que não esteja em lei. Outra coisa que nós da sociedade estamos fazendo, a universidade, o ON, nós escrevemos uma carta para a Agência Nacional de Mineração, uma carta para o Ministério da Energia, que eu redigi no UFRJ, a SBGF fez, nós passamos para o ON também fez uma similar, o Federal do Rio Grande do Sul, o FOP, o FMG, e mandamos isso para as consultas públicas, falando o quê? Geofísica e microsísmica. A gente fala microsísmica porque tira de geofísica, mas é a mesma coisa, para salientar um método que a gente acha que é muito importante no monitoramento contínuo. Mas está no pacote. Para que isso seja transformado em lei. Isso esteja na legislação. Porque a legislação deixa a empresa para ela que vai fazer o monitoramento que ela quiser. Não, mas assim, não pode ser assim. O governo ele tem que ter uma responsabilidade na hora de cobrar. Complementando aqui, nos Estados Unidos, alguns tipos de construção, é feito um esquema um pouco diferente. Quem fica responsável por contratar auditoria e fiscalizar é a seguradora. Porque eles têm todo o interesse que problema, porque senão eles vão pagar o pato. É isso aí. Então é uma maneira excelente, inclusive, de você evitar fraude, conivência. Porque a seguradora não tem interesse nenhum em fazer conivência e arcar com prejuízo do problema da obra depois. Isso é uma ideia que a gente podia fazer. É legal, interessante. Nas obras de barragem você tem um board de auditores, né? Porque aqui, por exemplo, na Vale, na São Marcos, teve, inclusive estão pegando no pé da empresa que fez a auditoria, da TUV, porque teoricamente houve ali uma pressão econômica em cima para eles liberarem coisas que estavam muito Mas olha só, gente, na parte técnica, o que eu sempre falo, os instrumentos de auscultação são muito importantes, pesômetro e isso. Mas a gente não está escutando o que a estrutura está dizendo. Não, claro. Porque a gente está olhando para a pressão e nível d'água, mas ela está com onda mecânica. No caso de encosta, por exemplo, o encharcamento do solo não é necessariamente indicativo do que vai acontecer em seguida. Você só sabe que está encharcado, é o risco. Mas como avaliar isso? Então, assim, eu acho que a mudança, tanto da Agência Nacional de Mineração, tanto na indústria, porque a gente chama isso da old school, né? A turma que não aprendeu os métodos de ofício lá atrás, cara. O cara não teve aula de... Eu não tive aula de microsísmica na graduação na FRJ. Não tive aula de radiometria, não tive aula de um monte de coisa. Fui aprender depois, no mercado. Né? Então, assim, é muito mais difícil de você convencê-los. Mas você está convencendo na dor, infelizmente. No amor, demorou. Entendeu? Está convencendo na dor. A aviação prende os acidentes. O processo é o mesmo. Infelizmente é. Mas eu não aceito mais no sarrafo, porque a gente tem muitas barragens. A produção de minério, na década de 70 e 80, era 30, 40 milhões de toneladas. Hoje são 450 milhões de toneladas. E um minério de pior qualidade. Entendeu? Gera mais rejeito. Só para encerrar uma pergunta, que eu fiquei com uma dúvida. Só falaram dos dados do Marcelo Assunção, que, claro, como objetivo lá de São Paulo, tanto o pessoal do ONP, todo mundo que faz sismologia de modo geral, não sísmica local, é verificar 800% de sismos naturais que acontecem pelo país de modo geral. E aí não vai ter a precisão mesmo para o evento que vocês estão procurando de microsismo. Mas aí ficou uma pergunta interessante. Mas não era para isso que a gente queria. Não, vocês queriam para ver a questão do risco. Não, eu queria saber se teve terremoto, onde estava. Então, não, eu sei, não, exatamente. Mas o problema é o seguinte: de um modo geral, no centro do Brasil, os terremotos são profundos. O hipocentro é baixo, lá embaixo. Então, o fato de, às vezes, até de ser sismo de magnitude 6, coisa assim, mas não chegou na superfície. Está lá embaixo. E essa imprecisão desses 10 ou 15 quilômetros não permite você dizer exatamente onde foi, pode ter sido inclusive sobre a barragem. Isso. Aí a pergunta é causa e consequência. Porque está se procurando um gatilho, mas não pode ter sido um processo de avalanche da própria barragem que produziu esse sismo? Nunca vou responder essa sua pergunta, me fizeram na mesma época. Porque na verdade a gente não tinha instrumentação para isso lá na época. Os sismos que acontecem lá, por exemplo, região de Laranjais, etc., são sismos rasos, são muito fracos. São de muito pouca intensidade pontuais. Que é acomodação de calcário, o quadrado é falhado e fraturado, como você sabe, né? Dobrado, redobrado, ali tem a falha, a barragem do fundão,
é perto da falha do Fundão, que é uma falha importante que corta ali a região. Infelizmente. Mas não tem sismos rasos ali, importantes, registrados historicamente. Não tem, cara. Tem? Tem. De intensidade. Quando ele jogou o mapa, eu falei, nossa senhora. Tem, cara. Essa questão do Muito. Brasil não precisa. É só que a gente não não... intensivo, mas geralmente são da superfície, eles são de baixa intensidade. Sim, mas tem. A Serra do Mar como se fosse a pequena. Eu fiquei impressionado com a quantidade de sismo que tinha. A gente não estava nem atento quando rompeu o fundão. Eu só pedi o Marcelo, liguei para ele para pedir porque foram registros de terremoto. Falei, não, terremoto? Não, as janelas quebraram das dependências da Samarco. Esse foi o que chegou para nós. E realmente ele mandou um banco de dados imenso naquele dia anterior 5 sismos, em sequência. Mas é porque as barragens alteram muito o local também, né? Porque, por exemplo, a hidrelétrica, as barragens hidrelétricas causam problemas de isostasia séria na região. Causa fratura, inclusive. Então, mas a gente não sabe se foi causa ou consequência. Nunca vai saber. Isso não foi determinado. Não é possível. Só